A Sofia Esteves abriu sua consultoria de recursos humanos aos 26 anos. Era 1988 e o setor estava dominado por homens de cabelos brancos. Mas a sua falta de experiência logo se transformou em um trunfo. Isso porque, ao invés de copiar o modelo de outras consultorias, ela resolveu perguntar diretamente aos seus futuros clientes, diretores de empresas, que eles gostariam de terem um serviço como aquele. Foi com essa atenção minuciosa que, 2 anos depois, a Sofia recebeu a chance de comandar a seleção de trainees da Unilever no Brasil. E foi ali que a Sofia rompeu paradigmas ao abrir espaço para candidatos vindos de diferentes universidades e sem fluência no inglês. Hoje, a companhia de talentos tem escritório em 4 países e projeta em mais de 20 locais, selecionando executivos e trainees para marcas como Unilever, Bayer, Eletrobras, Itaú, Coca-Cola e P&G. Há 5 anos, a Sofia deixou a presidência da companhia para se dedicar a uma ONG que fundou e ao conselho de outras empresas. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e esse é o Dando as Cartas, o podcast em que profissionais revisitam suas trajetórias e revelam como assumir o jogo da própria carreira. Nesse episódio, eu converso com a Sofia sobre como ela encarou crises econômicas, um burnout e uma gravidez de risco enquanto construía a empresa, e ainda sobre como é possível ser autêntica, usar a intuição e liderar de forma colaborativa no mundo dos negócios. O Dando as Cartas é um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo. Você é uma pessoa que, com a sua empresa, passou por diversas crises financeiras, né? A primeira lá, você tinha 2 anos de empresa, veio o Collor, confiscou tudo, o plano Collor. Vocês chegaram a passar por outras crises, que foi 2008, 2011, quer dizer, e teve crises até que você teve prejuízos milionários. Como é que é para você, como empreendedora, como alguém que está à frente de um grupo, lidar com essas crises? Isso foi se tornando mais fácil ao longo do tempo? Ou cada crise é uma crise, cada crise tem seu desafio? Como é que você lida com essas crises financeiras? Eu acho que quando você passa por tantas crises como o Brasil já passou, como você mesmo disse, os empreendedores, quem conseguiu sobreviver vai passando, eu acho que você está calejado num ponto que você sabe que ela tem início, meio e fim. Começou, você quer puxar todos os cabelos da cabeça, mas aí depois você fala, não, mas espera aí, vai passar. Eu acho que o ter ou não prejuízo está muito ligado ao teu real valor e teu real objetivo de vida. É legal você tirar um monte de gente da empresa, esquecendo até que as pessoas também têm suas crises, seus momentos e tudo mais, ou vamos passar as barreiras juntas dessas crises, né? Eu acho que esta crise que a gente está vivendo desde o ano passado, eu acho que desde quando aconteceu o Rio Grande do Sul, a coisa tomou um peso muito grande, porque está todo mundo muito inseguro. Então, a maturidade me trouxe mais a tranquilidade de conseguir, vamos parar, vamos pensar, vamos buscar alternativas. E nisso, como as pessoas estão muito cansadas, elas não estão abertas, nem conscientemente, para pensar novas alternativas, porque está todo mundo inseguro. Então, eu te diria que cada crise é uma crise, que a maturidade ajuda você a estar mais escolada para passar as coisas, mas que talvez de todas as crises que a gente tenha vivido ao longo do tempo, esta aqui é aquela sensação de que quando vai terminar? É tanta ameaça de tanto lugar diferente, né? Não tem jeito, tem que tentar ver o copo meio cheio ali, né? Você acredita nisso? Você acredita que o empreendedor tem que ser um otimista para continuar? Como é que você vê? Se ele não for, ele vai sucumbir, ele vai morrer. Eu tenho muita fé, né? E fé aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de que eu tenho fé que as pessoas são boas, que o mundo é bom e que a gente só está passando por essa turbulência porque tem que passar, mas que vai passar. Então, acho que ter esta fé me traz equilíbrio, me ajuda muito. Agora eu queria voltar para episódios específicos, falando da sua trajetória. No começo, né, que batalha para conseguir a sua primeira oportunidade na área, batalha para tentar se desenvolver na área de recrutamento e seleção,
consegue, tem o primeiro emprego, avança rápido na empresa, vai para uma outra empresa, sai por desavenças. E aí, naquele momento, assim, sem saber o que fazer, vem uma oportunidade, né? Um executivo dizendo que queria que você fizesse a seleção ali para um cargo específico. Quer dizer, não é como se você tivesse o desejo de montar uma empresa, né? Assim, Nunca tive. Quando é que você pensou, beleza, isso aqui é um negócio e eu preciso estruturar? Teve algum estalo? Foi logo no começo? Esse desejo veio de montar um negócio? Foi tão inesperado que eu realmente achava que eu ia fazer um projetinho para esse diretor de RH e era um freela. Só que aí deu tão certo que ele indicou um outro. Quando eu vi, eu já estava contratando a primeira consultora, já estava contratando o primeiro escritório, né, pequenininho. Eu sempre fui muito organizada, no sentido de, desde o momento fosse só um freela, não, toda a parte de gestão administrativa financeira, eu sempre fui muito atrás de buscar informação para ter certeza que eu estava fazendo tudo certo. E aí foi tão orgânico que quando eu vi, eu falei, nossa, né, já estou com uma empresa de 10, 15 pessoas tal, e eu fui me motivando, mas nunca o sonho foi empreender, tanto que eu não tenho aquele perfil de empreendedor solo que eu mando. Todas as decisões desde o momento sempre foram com o time. É raríssimo eu tomar uma decisão sozinha, assim, dizer, não, eu quero que faça desse jeito. É muita coisa do acontecer, do ir acontecendo e eu simplesmente deixar a vida levar, deixar a vida acontecer, né? O que não saiu como esperava é que eu queria segurar o crescimento da empresa. Eu não queria que a empresa crescesse, eu queria que a empresa ficasse pequenininha. Mas quanto mais trabalhos a gente fazia, mais legais eram, mais clientes apareciam. E aí um projeto, você chega, conta um projeto que é desafiador, um projeto bacana, que tem uma meta de superação, tal. Putz, aí esse bichinho do se desafiar o tempo inteiro, quando eu olhei, a empresa já tinha crescido muito, né? Mas por que você queria um negócio pequeno? Porque eu sou costureira de prêt-à-porter, assim, eu gosto de fazer no molde da pessoa, de costurar o vestido no corpo da pessoa. Então, sempre tive muito à frente de tudo, né? Mas a gente, graças a Deus, conseguiu. Acho que o grande mérito é ter tido a sorte de ter pessoas perto de mim, que a gente realmente foi construindo uma coisa muito sólida, cada um com uma competência diferente, com um perfil diferente, e que um encaixava no outro e a gente conseguia fazer um lindo quebra-cabeça com todas as pecinhas encaixadas, né? Então eu acho que foi isso que fez com que eu não me perdesse aí no crescimento que a empresa teve, e graças a Deus preparar sucessores que possam tocar um negócio para frente. Já faz mais de 5 anos que eu não estou na liderança da companhia de talentos, né? Vocês começaram com o recrutamento de executivos ali e de repente veio um negócio de trainee na sua mão também, né? Que você começa com o trainee da Unilever, que nem era Unilever na época, porque vieram te procurar. E é cliente até hoje. E é cliente até hoje da companhia de talentos. Quer dizer, isso também é um negócio que eu imagino que fez a empresa crescer muito mais, né? Ali essa parte de seleção de jovens. Como é que foi essa entrada para você? Sem dúvida. Virou carro-chefe. Hoje, disparado, é a maior divisão de negócios, a divisão de jovens. A gente hoje faz seleção de executivos pontualmente, assim, casos de clientes que pedem muito, tal, mas essa coisa de se especializar num tema que a gente é apaixonado, que é desenvolvimento de carreira, né, e pegar os profissionais desde o início de carreira lá, tá, é muito gostoso para você. Imagina, a parte de seleção de jovens existe há 35 anos. Desde o programa número 1 que eu fiz para a Unilever, hoje eu encontro eles, presidentes de grandes empresas, o presidente do conselho da companhia de talentos, é presidente de uma grande organização da VLI e foi meu trainee na Unilever na primeira turma. Então é muito legal poder acompanhar essa jornada. Isso sempre me encheu de orgulho, ver que você realmente coloca uma sementinha para o desabrochar da carreira das pessoas. Então, por isso que tomou uma proporção tão grande, e aí, como você mesma falou, eu sou inquieta, eu fui atrás, fui estudar, fui quebrar paradigmas, romper com paradigmas de diversidade, que há muitos anos atrás era um problema, e poder chegar até aí. Então, acho que seleção de jovens foi o carro que fez realmente a gente crescer e voar longe.
E, pelo que eu li, essa foi uma área de seleção de jovens ali que deu prejuízo durante muitos anos. Acho que eu ouvi você falar em algum lugar durante 13 anos. 13 anos. Enquanto a seleção de executivos sustentava um negócio ali. Por que você mantinha um negócio que dava prejuízo? Imagino que tinha gente te aconselhando a sair, né? Um monte de gente. Coisa que eu mais escutava, assim, é louca. Mas era tão apaixonante o trabalho. Tão apaixonante. E eu gostava tanto que, assim, eu acho que essa é uma outra diferença. Eu nunca fui apegada a dinheiro. Dinheiro, para mim, é consequência. Então, entre ganhar muito dinheiro e fazer aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Até porque dava prejuízo, porque o mercado ele não existia. Era um mercado de 3 empresas que tinham um programa de trainees há 35 anos atrás. Então, foi um desenvolver e um abrir um mercado inteiro. Nessa parte de seleção de trainees, uma das coisas que você teve que fazer foi argumentar contra empresas aí, que você até mencionou, mudar a diversidade, né? Mudar as regras dos trainees que até então só pegavam de universidades públicas, né? E tal universidade. Quer dizer, tinham todos os parâmetros ali das melhores universidades, etc. E como é que você conseguiu convencer empresas maiores que já faziam essa seleção a mudar a seleção de jovens trainees? Foi difícil convencer o primeiro, né? E eu só consegui porque teve uma mudança na vice-presidência de RH e o vice-presidente novo que chegou era argentino e eu fui de novo lá falar, olha, você está começando aqui no Brasil, quero te contar como é que eu penso e não sei o que e tal, e o meu incômodo em relação a isso, falava do projeto como um todo, mas sempre tocando nessa questão de dizer que talento não tem sobrenome de faculdade, não tem sobrenome de família, não tem sobrenome. E aí fui falando, argumentando, e ele arregalou o olho e falou, Sofia, quando eu comecei, eu não falava inglês, eu não fiz faculdade de primeira linha e hoje eu sou vice-presidente, né, da América Latina. E aí ele falou, eu vou lá pro global, eu vou comprar essa briga e se eu não conseguir quebrar, eu vou pedir demissão. Eu falei, não, peraí, calma, né? E ele conseguiu. Ele achou essa causa tão importante que ele conseguiu abrir a oportunidade e eu falava assim, vamos fazer um pilotinho, né? Vamos fazer um teste pequeno e a gente vai vendo, né? Porque eu chegava e falava assim, deixa eu fazer um pilotinho. Aí a gente só compara, nem cobro essas dinâmicas a mais que eu vou ter que fazer para ver as pessoas com perfis diferentes e tal. E aí, quando 2 ou 3 toparam e gostaram, eu chegava nas outras empresas assim, então, empresa tal quebrou, não está mais usando essas coisas antiquadas, você vai ficar para trás? Eu fazia com que as empresas dissessem assim, puxa, não, quem quer ficar para trás, né? Quem quer ficar obsoleto? Então, foi isso que foi fazendo com que eu conseguisse convencer outras empresas de que o mundo era outro, que o mundo tinha mudado. Uma das questões de grandes empresas, de grandes líderes, né, que vão construindo o seu negócio, é essa questão de ter que sempre estar ali para supervisionar as coisas. E eu sei que tem fases, né, na sua trajetória que você teve que se afastar, porque você foi crescendo e a família também foi crescendo, quer dizer, vida pessoal e outras coisas. E aí tem um episódio que eu sei que é na questão da gestação do seu segundo filho, né? Conta pra gente o que aconteceu, que você teve que ficar 9 meses no total, é isso, afastada da empresa? Como é que foi esse período? Olha que coincidência, Letícia. Hoje é o aniversário de 24 anos desse meu filho que nasceu de 5 meses de gestação. Hoje, 24 anos, olha só. Meninão, está formado, saiu como um dos melhores alunos da economia do INSPE, está trabalhando, está super bem. Então, hoje foi exatamente aquele dia que eu parei e falei, putz, toda a luta valeu a pena, né? De ver ele hoje feliz, sem nenhuma sequela e tal. Mas a gravidez do Vitor, ela veio de uma forma inesperada. Fiquei muito feliz, muito feliz, mas logo com o mês eu comecei a ter hemorragias, fiquei 4 meses e meio de cama sem levantar e eu descobri a gravidez logo bem no iniciozinho. E depois ele nasceu de 5 meses, eu fiquei 3 meses na UTI com ele, numa situação bastante extrema entre a vida e a morte, e depois ainda fiquei alguns meses com ele, porque ele veio com oxigênio ainda para casa e tudo mais. Logo no início, eu falei, meu Deus, né, a empresa ainda era relativamente pequena, né, a minha presença era uma coisa muito importante.
Morava no interior ainda para ajudar, né? Então, no início, eu falei, nossa, né? Vai quebrar tudo, vai acabar. Mas foi, assim, uma lição para mim maravilhosa. Primeiro, o próprio time, os colaboradores, as pessoas da liderança, elas abraçaram aquilo, assim, se a Sofia não está aqui, a gente tem que fazer por ela. E os clientes, né? Nunca vou me esquecer, a diretora, na época de RH da Unilever, ela me ligou um dia para saber como é que eu estava, tal, e disse assim, olha, fica tranquila que a gente está passando projetos lá para a companhia de talentos, vai dar tudo certo. Então, todo mundo fala, mundo corporativo não tem emoção. Tem sim, porque se você está do lado da empresa quando ela precisa, ela também vai estar do teu lado. Nunca vou esquecer, Natura, HP, a própria Unilever, eles iam para o interior, iam para Vinhedo, onde eu morava, eles faziam reunião comigo em volta da minha cama. Porque eu dizia, eu também não quero ficar afastada de tudo. Eu só não podia levantar da cama, mas eu estava bem, né, de cabeça, de saúde e tal. E era um jeito de eles cuidarem de mim, era ir do lado, me visitando. Foi uma fase difícil, mas, de novo, a fé, ela faz tudo, né? E quando eu voltei, a empresa estava muito melhor do que o que eu tinha deixado. Então, o orgulho é porque, de verdade, eu criei vínculos verdadeiros com os clientes e com o time, a ponto do time agarrar a mão um do outro e ir e falar, não, a gente vai dar conta e o que a gente não souber a gente vai aprender. Então todo mundo teve que fazer tudo, ninguém vendia, era basicamente só eu que fazia o primeiro contato com o cliente, então todo mundo aprendeu a fazer tudo. Então foi uma baita experiência de vida, de viver esse limite entre a vida e a morte, sabendo até que eu, naquele momento, estava correndo risco de vida. E bonito de ver que, quando a intenção é boa, as coisas vão acontecendo, né? Não tem segredo. Eu acho que é como você vibra para o mundo. Falando de afastamentos, ainda teve um outro 10 anos atrás, né? A gente está em 2025, foi 2015 ali por ali. Que era uma época que nem se discutia isso ainda, e você teve um burnout. Esse burnout, ele aconteceu, acho que já vi você falando, que num dos melhores momentos da sua vida, né? Como é que foi esse período e o que te levou, né, a esse estado, que também levou a um novo afastamento, né? Como é que foi para você? Olha, Letícia, eu aprendi, ou a vida me ensinou, que todo extremo é doentio. Então, a gente estava falando aqui da coisa, do cansaço, da tristeza, da não sei o que está fazendo as pessoas ficarem doentes. E, para mim, foi o outro extremo, porque eu estava muito realizada na minha vida pessoal, muito realizada na minha vida profissional. A companhia de talentos estava indo muito bem. E eu estava já montando o Instituto Ser Mais, a nossa ONG de capacitação de jovens vulneráveis, e fazendo tantos projetos legais que eu ultrapassei a capacidade do meu cérebro de processamento de informação. Então é basicamente como um computador, deu um overload lá no sistema aqui interno, e falando numa linguagem popular, vamos dizer assim, que foi como um médico tentou me explicar, caiu a ponte entre a vivência e a memória. Então os neurotransmissores que faziam as sinapses, né, da vivência para a memória, eles queimaram e eu perdi toda a memória recente. Então foi muito traumático, eu fiquei muito assustada, porque a primeira dúvida era se era tumor cerebral, então até descobri que não era, e foi muito difícil o diagnóstico, porque não se falava de burnout. E quando se falava muito no momento de depressão, e não pelo contrário, no momento de realização. Mas o burnout nada mais é do que você extrapolar a capacidade do teu cérebro, para o bem e para o mal. E aí eu fiquei 53 dias afastada, eu não podia ver tela nenhuma, nem de telefone, nem de celular, nem de tablet, de computador, de televisão, nada. Eu não podia nem ler muito, eu tinha que deixar o cérebro descansar. Então era ficar olhando a natureza, fui para minha casa do interior e fiquei lá na grama, contemplando a vida, e foi um momento de autoconhecimento também super importante, de sair daquela loucura de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu sempre fui super ativa, tal, para dizer, não, agora é um momento que a única coisa que eu posso fazer é ficar quietinha. Mas o que é interessante, Letícia, é que eu aprendi outras vertentes de mim mesma. Por exemplo, eu fui fazer mindfulness
e aprendi que eu estava fazendo aquilo meio como um vício de fazer, e eu sempre queria fazer por merecer, eu sempre nunca quis decepcionar ninguém, e eu não percebi que eu continuava fazendo, e então hoje, por exemplo, eu tenho que anotar na minha agenda assim, tá bom, eu vou marcar esse podcast com você. Por que eu vou fazer esse podcast? Eu adoro a Letícia, poder compartilhar a minha história pode apoiar outras pessoas nas suas reflexões de vida e carreira. Então, tá bom, então sou eu que preciso fazer isso. Mas tem horas que eu fazia coisa que eu nem me dava conta por que eu estava fazendo. Podia ter sido alguém do meu time, eu podia ter dito não, porque não era uma coisa importante. Mas eu sempre dizia sim para tudo. Então, hoje, né, é tão bom para mim poder ver que as empresas estão caminhando sozinhas. Hoje eu tenho aquele sentimento gostoso de que eu posso morrer. Os 2 filhos estão já entregues para o mundo aí, voando na vida deles. As empresas têm vida própria, ninguém depende mais da Sofia. Foi uma lição de humildade para mim, porque trabalha a onipotência do outro lado, né? Parece que só eu posso. E aí tem que sair da onipotência para entender a impotência de fazer tudo. Falando ainda sobre manter as empresas sem você se preparou para deixar o dia a dia da companhia de talentos. Como é que foi isso, essa preparação para você? Teve que ter um pensamento ativo de delegar mais as coisas? Como é que foi para você essa construção? Eu sempre fui uma pessoa que deleguei. Então isso não foi difícil para mim, até porque eu te contei o meu traço de sempre tomar decisão com as pessoas. E não é, não, eu preciso parar e tomar a decisão. Não, é natural. Mas eu acho que não foi essa a dificuldade. Eu nem sei se eu posso dizer uma dificuldade. Era realmente poder, trazendo para as pessoas do time a coisa de que, olha, gente, tá tudo bem, eu não preciso estar mais aqui, porque sempre ficava a sensação da mãe italiana que tá lá, que põe todos os pintinhos embaixo do braço, cuida de tudo, tal, a mãezona tava lá, e a mãe tava dizendo, agora eu vou passear, tá? Eu vou logo ali, e você tá pronta para tocar esse negócio para frente. Então, o início foi o conseguir levar para todo o time de liderança, faz. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Então, eu mentoro vocês, tal, e desde o início era assim, estamos tendo esse problema. A minha primeira pergunta é, tá bom, como é que você resolveria? Como é que você pensou? Que alternativas tem? Aí trazia as alternativas, aí eu dizia, legal, você está direitinho, é por aí mesmo, pensa mais nesse negocinho aqui. E isso hoje, né, quer dizer, é raríssimo alguém me ligar pedindo opinião para alguma coisa, é muito legal ver isso. Me perguntaram uma vez se não estava doendo para mim sair da cadeira. E aí eu falei, mas doendo por quê, né? Se primeiro, eu tenho o maior orgulho das criaturas terem saído melhor que a criadora. E o segundo é porque eu tinha sempre outros planos. Eu queria ter um Ser Mais, eu queria dar aula, que eu já dava aula há muito tempo, mas não tinha mais tempo. Fazer essa coisa de dar palestra, que eu gosto muito, poder, né, incentivar as pessoas a pensarem nelas próprias e tudo mais. Fazer parte de conselho de administração, como eu faço hoje. Hoje eu tenho vários papéis que eu vou equilibrando esses pratinhos, mas sempre eu como ponto principal, assim, do que é possível fazer ou do que não é mais possível fazer, porque eu vou ter aquele tempo para mim. A sua ligação hoje na companhia de talentos, você faz parte do conselho? Isso, faço parte do conselho. E são quantos sócios hoje na companhia de talentos? São 13 sócios. Tem o pessoal da América Latina e a sociedade, né? Eu fui dando participação acionária para aquelas pessoas que começaram, na grande maioria começou comigo como estagiário, e foram tendo brilho no olho, a paixão, o desejo de fazer com a qualidade, com a obsessão que eu tenho por fazer as coisas de formas diferentes e tal. Então, eu fui dando participação acionária para essas pessoas até para irem valorizando elas, e hoje cada uma numa diretoria ou numa área específica, até às vezes como uma especialista, não obrigatoriamente numa posição de liderança, mas tendo participação acionária. Por quê? Porque essas pessoas, de fato, nessa trajetória ajudaram a construir a companhia de talentos, né? E hoje vocês têm operação em quantos países? Qual que é o tamanho, mais ou menos, da companhia de talentos?
A gente faz trabalhos hoje, por exemplo, a gente está fazendo nesse momento em 22 países grandes, globais, de vários lugares do mundo. Operação a gente tem Brasil, Argentina, México, Colômbia como hubs principais, e aí desses hubs, dependendo do projeto, a gente aí vê qual é a melhor equipe para entregar em outro lugar do mundo. Olhando toda a sua trajetória, do começo até aqui, o que você enxerga que foi a carta na manga, ou seja, uma característica ou estratégia que você teve que ter, que foi essencial aí na construção da companhia de talentos? Eu acho que me escutar. Escutar muito mais o feeling do que a razão. As decisões mais erradas que eu já tomei foram decisões que eu pensei muito, racionalizei muito e tal. Acho que o ouvir a intuição, eu já falei uma outra, que é essa coisa da fé e do otimismo, do acreditar que tudo vai dar certo no final. E aí eu acho que não é uma estratégia, mas é uma decisão de vida, que foi eu sempre vou ser eu mesma. E se a empresa não gostar, o problema é da empresa, não é meu. Eu vou sempre ser transparente, sincera, amiga, e todo do mesmo lado da mesa. Então eu acho que essa verdade que sempre, né, as pessoas falam, nossa, é tão impressionante, né? Por que eu não posso falar alguma coisa porque o outro vai se chatear? Ou se o outro se chatear e não queria ouvir, é o problema dele. Eu, como parceira, tenho que dizer a verdade para essa. Por quê? Porque eu quero que aquela empresa cresça, eu quero que aquele indivíduo cresça, né? Então eu acho que esse traço de personalidade, no meu caso, foi uma grande carta na manga. E tem alguma personalidade, algum líder que você admira, acompanhou a história, né? Que você gostaria de ver as cartas, se você pudesse ver as estratégias e características que essa pessoa usou para construir o negócio, você gostaria de ver? Tem duas pessoas que para mim são muito marcantes. Uma, o Fábio Barbosa, que era o CEO global da Natura &Co. Hoje ele é aí do conselho ainda. Foi ele o primeiro homem a falar de sustentabilidade no Brasil, quando era o presidente do Banco ABN. Ele é um cara de uma integridade, de uma habilidade de liderar pessoas, de engajar as pessoas, de trazer de uma inteligência e de uma generosidade com um mundo tão grande, que assim, putz, seria muito legal ter mais líderes como ele. E o outro é o Rossandro Klinger. O Rossandro teve a carreira dele toda de psicólogo e hoje, há alguns anos, ele montou um projeto de educação chamado Educa, que ajuda escolas a trabalhar vários sentidos da infância, da adolescência e tudo mais, e faz um trabalho espetacular. Então, o Rossandro Klinger é um cara, né, que no mundo corporativo ele é pouco conhecido, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele é um cara de uma genialidade, assim, também de uma generosidade, assim, sem fim. Então, esses dois eu destaco, assim, que são pessoas que eu admiro demais, e se falar, pula daqui comigo, eu pulo sem pensar 2 vezes. E por fim, quando você não está no jogo dos negócios, o que te ajuda aí a equilibrar a vida? Faço um monte de coisa. Eu faço tricô e crochê, principalmente no inverno, é uma delícia ficar com coisa quentinha na mão. Eu sou péssima, mas eu faço mesmo assim. Não tenho habilidade manual boa. Eu, por exemplo, segunda eu faço pilates, terça eu treino musculação, quarta eu faço yoga, quinta eu treino musculação, sexta eu faço aula de pickleball. Antes eu fazia de beach tênis, agora eu faço de pickleball, que eu tô amando fazer. Então, sempre estou fazendo alguma atividade física, porque, assim, gente, é verdade, aos 63 anos, tudo muda. O corpo muda, tudo. Então, a gente tem que estar sempre ativo. E adoro jogar jogos de tabuleiro. Adoro jogar Rummikub, é bom, né? War, assim, adoro jogar. E óbvio, né, acima de qualquer coisa é jogar com a família, não só o tabuleiro, como o esporte em si e tal. Aqui a gente faz tudo super em família. Isso é minha válvula de escape para tudo. Com quantos anos estão seus filhos? A gente falou do mais novo que está com 24, né? O segundo. O mais velho está com 29, casou há 2 meses atrás. Também foi
muito marcante para mim estar lá vendo o casamento do meu filho, muito feliz, muito feliz. Então o André está com 29, o André tomou uma decisão de uma carreira de super sucesso em marketing. Ele resolveu trabalhar para a nossa ONG, trabalhar para o Ser Mais. Hoje ele é o head de assuntos institucionais, captação de recursos, marketing. E ver ele também realizando uma coisa que eu nunca imaginei que meus filhos fossem um dia querer trabalhar. Ele falou, mãe, é fazendo isso que eu sou feliz, é aqui que eu quero estar. Né? Mesmo sendo, né, óbvio, uma ONG nunca vai pagar o que o mercado de trabalho paga. Mas ele está tão realizado, tão feliz, que é uma delícia para mim. O Vitor é do Comitê de Finanças, do Ser Mais, mas aí é um trabalho de comitê mesmo, de dar apoio nas estratégias financeiras do Ser Mais. E os dois nasceram na Companhia de Talentos, né? Então os dois acompanham de perto, mas não vão seguir carreira lá. Sofia, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conversar com você aqui no podcast. Uma delícia te rever, Letícia. Obrigada por esse papo, sempre papos super inteligentes. Você é muito diferenciada. Eu gosto muito de conversar com você. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E se você tem algum profissional que te inspira e que gostaria de ouvir aqui no Dando as Cartas, manda pra gente. É só deixar a sua sugestão nos comentários desse episódio no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais da Caju. O Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou a Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Bia Ribeiro e a Isabel de Santana fazem a distribuição dos episódios. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original do podcast é da Stella Nesrini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.